A pandemia, essa pandemia, assim, ela existe e tem provocado algumas reações diferentes nas pessoas. Você sabia que até os nossos sonhos podem ser afetados pela quarentena? Há relatos de pessoas que estão tendo os mesmos sonhos e até acordando nos mesmos horários durante esse período. Mas, afinal de contas, por que acontecem esses sonhos? O que eles podem significar? As perguntas são várias e a gente vai começar a entender e decifrar um pouco melhor esse assunto e esse fenômeno com dois dos nossos convidados. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Daniel Atala para conversar com ele sobre esse assunto do ponto de vista astrológico. E agora a gente vai conversar com a Ana Cláudia Ramos, que é neurocientista. Muito chique. Bonito, né? O que é neurocientista, Ana Cláudia? Neurocientista é a ciência por trás de como o cérebro funciona e processa emoção e sensação, percepção. É toda a parte cognitiva, comportamental. E é muito interessante aprender sobre isso, porque você começa a ter um repertório de ferramentas para mudar tudo na sua vida. Essa é a parte boa. À medida que eu entendo como o meu cérebro funciona, eu posso reprogramar o meu cérebro. Completamente. Já entendi. Agora, por que tem acontecido isso, Ana Cláudia? As pessoas terem os mesmos sonhos, acordar nos mesmos horários, não é estranho? Não, na verdade, assim, ó, vou só contar um pedacinho para fazer sentido para as pessoas, né? Por favor. Se entender que a gente é formado de átomo, e átomo, por ter próton e elétron dentro do núcleo, ele forma frequência. Essa frequência, ela tem conectividade com as coisas que acontecem no mundo externo, que dita o que eu percebo do mundo e é assim que eu assimilo o meu dia. Então, se eu ficar só focado em parte ruim dos eventos, eu vou ter uma frequência de conexão ruim. Então, aquilo vai ser retido. Isso é cientificamente provado. Claro, sim. Se eu foco no que é ruim, o que é ruim vai para dentro de mim. É que não é que vai para dentro. Assim, é como se eu escolhesse, eu que escolho, se eu quero olhar Perfeito. a parte boa ou a parte ruim do que está acontecendo no mundo. Tá. Que eu posso aprender com as coisas, né? Eu posso me desafiar a olhar por uma lente melhor, né? Positiva, para ganhar confiança, aprendizado. Tá. Aprender a lidar com o novo. E o que isso tem a ver com os sonhos? Por que a gente sonha? Então, porque na hora que a gente se conecta, a gente afere percepção. Percepção é como eu percebo as coisas. E a hora que eu afiro percepção negativa, eu só olho para o mundo nas coisas ruins. É tipo uma conectividade. Então, tudo que acontece de ruim, o meu cérebro rastreia e dá ênfase. Mas fui eu que defini isso. Entendi. Entendeu? Então, eu escolho olhar só o que é ruim. Então, tudo que acontece de ruim, naturalmente, entre aspas, porque eu escolhi, eu vou conectar. E aí vai pro meu sonho? Porque funciona assim. Como sou eu que mando no meu cérebro não me abduz. Ele é um órgão e eu tenho que dialogar com ele. Então, na hora que eu olhei para o mundo negativo, escolhi a frequência ruim e eu acabei me conectando com isso, automaticamente eu vou pegando durante o dia tudo que é ruim, acaba no final, quando eu vou dormir, no sono REM, que é o sono que eu preciso estar mais relaxada, na verdade é por isso que ele existe, porque existe uma função no sono REM, que é importantíssimo as pessoas saberem. O sono REM, ele é responsável, e agora eu vou ter que entrar numa parte um pouco mais técnica, mas eu vou explicar. Tá. A sinapse, que é a comunicação... Acho que ajuda a gente a entender a imagem, pode ser, né? Mas então, a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios, ela pode ser química ou elétrica. A comunicação elétrica, a sinapse, ela gera resíduo. E esse resíduo só é como se fosse limpo, não é esse nome, quando a gente está no sono REM. Então ele faz uma faxina. Faz uma faxina. E o que ele evita? Doenças como, claro que não é só ele, mas doença como Alzheimer, por exemplo. Alzheimer, por quê? Porque a sinapse elétrica, ela é responsável por memória e aprendizado. Então, se não limpa o resíduo, acaba interferindo na comunicação entre esses neurônios e eu vou perdendo memória, vou perdendo memória fica cognição. cheia, como não se é fosse bem assim. Traduzindo para leigos, suja. A comunicação fica suja, assim, não consegue estabelecer vínculo com o passado ou com a memória recente, principalmente memória recente, que é a retenção da informação agora. Então, dormir bem é essencial. É fundamental.
Fundamental. Então a gente sonha por isso, são percepções que eu vou coletando durante o dia. Me corrija se eu estiver errado. Não, a gente chama de resto diurno. Resto diurno, que nome maravilhoso. Bonito, né? Então, é porque, na verdade, ele vai captando isso conforme... Lembra que eu te falei que afere a percepção? Meu cérebro acha isso, vai conectando, vai armazenando a informação e a hora que eu durmo ele põe um filminho para mim com o que me chamou a atenção durante o dia. E por que o mesmo filminho toda noite? Então, porque a pessoa está aferindo a percepção e olhando sempre as mesmas coisas durante o dia. Então ela está vivendo uma repetição atrás de outra. Exatamente. E por que acordar sempre no mesmo horário? Então, aí a gente entra com outra situação que chama homeostase. Tá. Bonita a palavra também, né? A homeostase, ela mantém rotina. Então, a hora que... E ela é uma força, como a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade está exercendo força aqui. A gente não enxerga ela, certo? As coisas estão no lugar. Graças a Deus. Por enquanto. Por enquanto, exato. E a homeostase, ela também é uma força que ela regula a rotina. Ela regula o nosso... Inclusive, ela mantém nosso aprendizado e ela regula a rotina. Então, a hora que eu sinto fome... É isso que também, ela também. Tá. Existe, mas aí você está falando de uma homeostase de organismo. Eu estou falando de uma homeostase de comportamento. Olha! A homeostase de comportamento eu escolho e eu tenho impacto nela. A de organismo não, porque depende do nível celular, da necessidade orgânica, né? Tá. Então, a homeostase, como é que funciona? Vamos supor que eu queira fazer exercício físico. Eu não sou acostumada a fazer. Na hora que eu decido, enquanto eu estou no meu pensamento, está tudo lindo. O meu pensamento é livre, eu posso pensar o que eu quiser. Mas aí eu defino algumas ações para cumprir. Então, eu estou definindo o quê? O próximo passo, que é meu comportamento. Na hora que eu começo a me comportar, a homeostase usa o meu pensamento contra mim. Me fazendo pergunta, mas você tem tênis? Aí eu falo, nossa, é verdade, eu tenho que comprar. Aí eu compro o tênis. Mas você vai com essas roupas antigas, porque faz tempo que você não faz exercício, aí eu vou lá e compro a roupa. Aí, viu, mas tá frio, né? Hoje tá frio, certo mesmo? Sério mesmo. Menina. Que você vai? Então, a homeostase, ela não é ruim, ela não é crítica, não é que ela vai bater nas suas costas e falar assim, não, vamos, é bem, você tá precisando mesmo. Não, ela não escolhe, ela não é uma força de critério, ela só usa o que existia antes na sua vida como base para criar resistência homeostática à mudança. Ou seja, para manter tudo como sempre esteve. Sim, só que sabendo disso é o pulo do gato. Por quê? Porque aí eu já conheço que não sou eu que estou desistindo do que eu escolhi. E aí eu insisto. E a hora que eu insistir, ela vai entender que eu quero fazer uma mudança. E ela vai manter a nova escolha. Que interessante. Entendi. É maravilhoso. Entendi. É um jogo de xadrez comigo mesma, né? Mas sabendo já que dá para ganhar, né? Tipo assim, claro. Já é uma estratégia para ganhar. Tudo. Então a pessoa acorda sempre no mesmo horário por conta deste padrão homeostático. De Exatamente. repetir o comportamento. E isso pode ser também influenciado, por exemplo, pelo próprio organismo. Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas que vão dormir às 10 da noite acordarem às 3 da manhã. Por quê? Para fazer xixi. Porque é a melhor posição para o rim. Tá. E sabendo disso tudo, eu posso, não sei se eu vou usar a palavra certa, me reprogramar? Pode, porque a hora que você tem a informação, você pratica ela. Claro. E é por treino. Não é que eu vou só pensar e vou... Assim que eu já sei, eu já saio fazendo. É uma atividade, então. Vou treinando. É um treino cognitivo que a gente fala, porque você tem que dialogar com o seu pensamento. Que máximo, né, gente? É o máximo. Ana Cláudia, como eu falei, é neurocientista. O Instagram dela é anaclaudia.eita. Eita, eu preciso falar disso. Fale. Ótimo, obrigada. O Eita é um aplicativo que eu estou desenvolvendo e que vai ser lançado, porque ele é todo na base da ciência. Ele é elevar a inteligência a treino de autopercepção. Eita. E que você veio daí. Exato. Então, o Instagram da Ana Cláudia, anaclaudia.eita. Eu tô rindo aqui com ela porque durante o intervalo a gente já começou a conversar um pouco e a Ana Cláudia é muito engraçada. Você é muito engraçada. Gosto. Mas por quê? Eu uso o melhor recurso do ser humano, o bom humor. Bom humor. Bom humor é uma prática, é treino também. Então, tudo que acontece na minha vida, mesmo que seja uma coisa que qualquer um acharia um absurdo, eu
faço ficar engraçado. Eu tenho uma amiga que diz uma coisa e eu sou obrigada a concordar. Só as pessoas inteligentes conseguem ter bom humor. Porque é uma habilidade. É uma habilidade. Prazer enorme te conhecer. Obrigada por ter vindo até aqui. Vamos retomar essa conversa assim que possível, porque eu vou continuar falando de sonho com o Daniel Atala. Sim. Se quiser, vamos continuar falando de sonhos. A Ana Cláudia já deu uma bela explanada do ponto de vista neurológico. E agora, Daniel Atala, tudo bem, meu amor? Tudo bem, linda. Você é uma pessoa que sonha dormindo? Eu sonho dormindo, já passei por isso. Eu sonho dormindo. Eu sonho acordada também, mas eu sonho bastante dormindo. Sonhando dormindo. Você está lá no sono e acaba... Mas isso tem uma explicação muito, muito clara. Qual? Na verdade, toda pessoa que tem espiritualidade mais aguçada, ela vai... Duas coisas vão acontecer. Uma, ela vai estar sonhando e vai sonhar que está dormindo. Ou ela vai ter a paralisia do sono. Já ouviu falar disso? Que a pessoa paga, ela fica sentindo como se ela estivesse presa. E aí, na verdade, muitos falam assim, eu comecei a orar no sonho e me libertei. No fundo, já ouvi isso, Alex. É a mediunidade da pessoa que está aguçada. E aí, como o padrão energético dela começa a se movimentar, o corpo físico dá a sensação de parada. E aí o que acontece? Ela pega e ela sente como se ela estivesse paralisada. Então, ou dormir e sonhar que está dormindo, ou a paralisia do sono, significa mediunidade aguçada. Porque quando a gente dorme, a gente aumenta o nosso padrão de energia. Que interessante, né? Exato. Interessante que cada área tem uma explicação inteligente para o mesmo fenômeno. Exato. Né? Porque, na verdade, uma coisa que eu estava ouvindo e foi muito legal, nós temos o sonho exatamente para repor as nossas energias, para trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa emoção, fazer com que a nossa energia entre em equilíbrio. Então, existem estudos hoje, até também na área científica, que é da projeciologia. Então, o que é projeciologia? É uma arte, uma ciência estudada aqui no Brasil, que foi divulgada pelo professor Valdo Vieira, e que diz o quê? Quando você dorme, o seu corpo sutil, que é o corpo astral, ele se desloca sutilmente. E aqui ele capta a energia vital ao retornar ao corpo físico. Tanto é que aí vem as explicações, por que você acorda assustado, porque é quando o corpo vira, por que você vai para lugares, né? Então você sonha em estar em lugares, porque na verdade é o seu corpo astral que sai. Que foi. E hoje existe uma ciência disso, que é a projeciologia, que a gente estuda fazendo projeção astral. Então é possível você sair do teu corpo e ir para um local. É possível você estar num estágio no teu quarto e de uma hora para outra falar assim, nossa, eu vi o meu próprio corpo, ou acordar assustado. Por quê? Porque é um deslocamento do perispírito, ou do corpo astral. A sensação deve ser incrível. Olha, eu amo. Principalmente quando você começa a estudar projeciologia, o que acontece? Você tem aquele sonho que você sente voando. Não sei se você já teve isso. Eu tenho esse sonho recorrente desde que eu sou criança, que eu abri uma folha de jornal, muito antes de imaginar ser jornalista, que eu abri uma folha de jornal, sentava na folha de jornal e saía voando, feito um tapete voador. Então, até hoje eu sonho. Por quê? Porque, na verdade, o teu corpo astral, ele vai buscar isso, né? Existe, quando a gente está na hora de dormir, nós temos 3 aspectos que podem ocorrer. Um, que é o deslocamento do corpo astral, que é esse que você passa, que é a projeção astral ou viagem astral. O segundo grande aspecto é a premonição. Aquilo que você sonha está para acontecer. Tá. Então você tem um negócio que você sonha e que vai acontecer ou que está ali prestes a acontecer. Tá. Porque tem uma somatória, né? O seu cérebro, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está nas energias, então ele prevê aquilo e acaba ocorrendo. Perfeito. E o terceiro grande aspecto é o descarrego exatamente do inconsciente do dia. A limpeza. A limpeza. Que a Ana Cláudia preciso limpar, falou. que a Ana Cláudia falou, que é aquela coisa, eu preciso limpar daquilo, né? Então, assistir um filme de terror à noite, eu, por exemplo, adoro terror. Mas quantas vezes eu assisti um filme de terror e assisti um desenho depois para dar uma equilibrada? Para dormir bem. Dormir bem, né? Então... Temos perguntas em vídeo que o pessoal mandou para você. Vamos começar a responder? Bora lá. Vamos ver. Oi, tudo bem? Eu tenho acordado às 3 horas da manhã e não estou conseguindo mais dormir. Isso está atrapalhando muito o meu sono. O que será que está acontecendo? Oh, meu Deus. Bem, se a gente olhar para ela, né, no aspecto já do rosto dela, já demonstra um certo cansaço, tá? Então, fazendo um pouco de leitura facial, porque acordar às 3 horas, você tem 2 motivos. Pela medicina tradicional chinesa,
os nossos órgãos, eles liberam energia de hora em hora. O fígado, ele vai ter a liberação às 3 horas. Que tem da manhã. Que tem a ver ou com raiva ou com tristeza. E isso projeta. Então, algumas pessoas acordam para ir ao banheiro. Mas algumas só acordam 3 horas da manhã e aí, o que está acontecendo? Então, quando a gente pensa na medicina tradicional chinesa e olhando para ela, aqui demonstra no olho dela que ela está num momento de preocupação, que ela está num momento de tristeza. Então, ela tem que prestar atenção nisso, né? Durante o dia. Durante o dia. E ela está atacando a parte do fígado, que trabalha com as emoções, e aí ela vai acordar às 3 horas. Uma segunda possibilidade é quando a gente pega o aspecto do espiritismo, o aspecto kardecista lá, ó. Se a gente olhar, tá vendo que ela tem uma marca? Tá com os olhos fundos, tá com os olhinhos fundos. Isso é uma coisa que ela precisa tá se liberando um pouco. A sobrancelha dela demonstra que ela é bastante emotiva, principalmente do lado esquerdo, que é mais arredondada. Então, quer dizer, ela tem que segurar um pouco essa emoção. Ela precisa segurar essa emoção, porque ela vai parar com isso. Tá. Se a gente pegar no aspecto espiritual, poderia ser um desgaste espiritual mesmo. E aí a grande dica dela é fazer um banho com ervas que ela curta, ou fazer uma oração, um mantra. Isso vai mudar e ela vai parar de acordar às 3 horas da manhã. Maravilhoso, Daniel. A próxima moça, que eu já vi a carinha dela aqui que entrou, né? Oi, Daniel. Oi, Regina. Eu tô tendo sonhos muito mais vívidos e reais nessa quarentena. Eu cheguei até a perguntar a alguns dos meus amigos e eles também confirmaram essa mesma sensação. E eu queria saber se isso se dá por alguma razão. Sim, né? A gente está em quarentena. A maior parte das pessoas ficou muito tempo fechada, algumas continuam fechadas. Então, o que acontece? A gente precisa deixar a nossa criatividade fluir, o nosso corpo astral viajar. Então, a necessidade de saída do corpo astral, da nossa energia sutil, é muito grande. Por isso se torna muito vívido, por isso se torna muito... e tem muito a ver com as emoções. Então, isso é normal. E aí, às vezes até a pessoa fala, que eu vi que você perguntou, né? Fica muito repetitivo, fica toda hora acontecendo. Sim. É um sinal de que a pessoa, ela está dando uma informação, né? Ela está falando, ó, eu quero isso. Ou isso está para acontecer. Então, pode ser premonitório, isso está para acontecer, ou um chamado. Enquanto aí tem eu não uma diferença. Qual? Fácil. Se for sombreado, ou meio nebuloso, ou tiver aquela coisa meio de fumaça, meio esfumaçado, é simplesmente uma vontade, um descarrego, alguma coisa que está ali dentro dela, então ela enxerga, ela fica meio confusa. Se for detalhado, vívido e colorido, pode ter certeza que é uma premonição que está chegando. Olha, então é fácil de identificar. É fácil. Tá. A primeira moça que conversou conosco é a Kate Tami. Muito obrigada pela sua pergunta. E essa segunda moça é a Marília Silva. Acho que é isso, Marília Silva. Agora a gente vai ver a pergunta da Bianca Mello. Oi, eu sou a Bia e a minha pergunta ela é um pouco estranha, mas também engraçada, porque eu tô sonhando muito com amores impossíveis, coisas que eu não lembro de ter vivido na realidade, super-heróis de cinema e até atores famosos. Eu queria saber o porquê que isso tá acontecendo. Obrigada, beijo. Você viu a emoção dela, né? Olha só essa sobrancelha arredondada dela. Que fala de emoção. Agora que você me ensinou. Olha os lábios aí grossos dos dois lados. Então, quer dizer, isso fala muito de uma pessoa... E tem as maçãs, muito emotiva. Então, quer dizer, e você imagina, tá em quarentena, tá naquela situação mais travada. É natural que ela tá buscando sonhos... Super-heróis. Super-heróis. Ela quer falar, quem vai me salvar dessa quarentena, né? Afinal, quem poderá me defender? Ela tá buscando isso. Então, é normal essa sensação de sonho. Infelizmente, minha linda, não é premonitório, sabe? Gostaria de te dizer que você ia arrumar alguém, mas não é. Podia ser a pessoa do cinema, mas não é premonitório. O que poderia ser agora aí? O que ela poderia utilizar? Já que o cérebro dela está mandando muito essa informação, a dica é ela trabalhar com uma meditação pro amor, né? Pegar a sexta-feira, que é dia do amor, sabe? Fazer aquela mentalização gostosa, buscar a lei de atração de uma maneira positiva, né? Vamos uma vez que a energia já está nela, né? Já está nela, já tá muito legal. Então, quer dizer, eu acho que é assim. Agora, tentar tirar um pouco o super-herói da jogada, né? Humanizar, né? É, dar uma humanizada, porque o pessoal com cueca em cima da calça não fica legal, sabe? Boa. Próxima pergunta é da Camila. Oi, Rei Daniel. Eu sou a Camila. Será que vocês podem me ajudar?
é que eu sempre sonho que eu tô fugindo de algo e sempre que eu acordo também vem uma sensação estranha que me acompanha fisicamente, é bem esquisito. O que será que isso pode significar? Ô, Camilinha. Então, veja que no rosto dela, ela já demonstra a parte externa dos olhos e da sobrancelha estão mais caídas. E o que significa isso? É uma pessoa que tem medo das pessoas invadirem ela. Então, naturalmente, esse sonho é uma coisa que ela está provavelmente sendo cobrada em questão de família ou de alguém muito próximo dela. E aí essa cobrança está se tornando muito forte, porque ela se sente perseguida, ela se sente ali. Então, essa sensação de perseguição, naturalmente, é cobrança, que ela tem que sair disso. Às vezes, a gente tem que lembrar que o não é negativo. Até porque quem não fala não, também não ouve o não. Exato. Então, ela cobra. E aí, fica nesse conflito. Então, esta necessidade é só uma coisa do inconsciente falando assim, pare de se deixar cobrar. Então, na realidade, ela já está vivendo essa Ela já está situação. vivendo, ela já está vivendo. Se sentir encurralada. Sim, sim. Perfeito. E isso é uma coisa característica dela. E ver que ela tenta buscar a racionalidade, o sistema pai, né, que é o rosto mais quadrado, mas ao mesmo tempo ela não consegue. Então ela deve ter uma autocrítica muito forte a ela. Tá. Normalmente quem sonha com estou sendo perseguida, estou sendo muito acelerado, É ela com ela mesma. é ela com ela mesma. Se tiver água, é certeza que é a própria pessoa se cobrando. Tá. Próxima pergunta. Tenho tido diversos pesadelos e com isso eu acordo muito assustada, atrapalhando meu sono. Sonho que estou sendo roubada ou que algum parente meu está com complicações por causa do Covid. O que será que está acontecendo? Cristina, Linda, o nome dela. Cristina, meu anjo, sai dessa preocupação toda, sai dessa tensão. Olha só, ela jogou muito a cabeça para o lado, ela tá demonstrando que tem essa coisa de, eu estou precisando de apoio, eu estou precisando de ajuda. Você vê que ela está franzindo muito aqui. E essa, Olha, é a mesmo. marca, Não tinha notado. sem parar de ela falar, ela está franzindo. Isso aqui é obstáculo de visão, você está se fechando para a visão do mundo. Então você está pegando a Covid, você está pegando o problema, você está pegando o pesadelo e você está se reprimindo. E aí não vai acontecer. Gente, a gente tem que se proteger, a gente tem que saber a verdade, mas a gente não pode focar no negativo, senão a dor se torna muito pesada. Então o que acontece? E normalmente, a todo mundo que fica com a cabeça caindo muito, é a coisa da vida pesando. Então ela está levando esse peso e ela não está vendo abertura. E aí o que acontece? O pior é que a nossa mente, quando ela começa a projetar, ela começa a atrair. E aí a pessoa começa a procurar. Por que ela atrai? Não é porque o universo traz a energia e vem um ser flutuante. Não, não é isso. É porque você vai em busca, você vai buscar isso. E aí esse buscar é que a coisa desanda. Então, quer dizer, sai dessa. É uma escolha, mesmo que a gente não consiga identificar, é uma escolha. Lógico. Então, eu acho que assim, sonhos... teve muita nitidez, envolveu pessoas. Tá. É um pesadelo? Presta atenção. É o teu anjo da guarda, é o teu inconsciente falando, ó, tá para acontecer alguma coisa. Totalmente mutável. Totalmente. Você pode mudar. Fácil. Tá. Você muda. Não. Tive névoa. O nebuloso. sonho foi meio nebuloso. Alguma coisa está acontecendo com você. Vai observar o que está acontecendo com você. Tá. Porque algo está ali. E quando você tem uma sensação de descer, de caída, de prisão, de alguém perseguindo, é você que está se colocando. Quando você tem uma sensação no mesmo nível de briga, confusão e tensão, é você que está brigando com alguém. Agora, quando você está subindo, voando, flutuando, se sentindo, é porque é muito gostoso. E aí, vale a pena. Deixa esse sonho ocorrer. Quer dizer, o sonho é uma conversa minha comigo mesmo, né, Daniel? Lógico. Daniel, você olha para a cara da pessoa, você já sabe, né? Sei, eu faço leitura facial. Na verdade, existe a fisiognomia que é na China. No Brasil, quem criou o sistema de leitura facial oracular fui eu. Eu fiz todo o estudo para nós brasileiros e ocidentais. Então, eu batendo o olho no rosto da pessoa, você já falo... tem muita informação. Dá para você falar tudo. Por exemplo, você fala de maçã no rosto. Se a pessoa tem, ela é mais simpática. Se a pessoa não tem... Que simpática não, ela quer mais sociabilidade. Se não tem, ela não quer. Sobrancelha reta é racional, sobrancelha arcada é emocional. É muito legal. É muito legal. Eu vou dar o telefone do Daniel Atala. 11, aqui em São Paulo, 96585
5544. Eu vou repetir, 965855544. Ele tem um site que se chama escolaesotérica.com.br. É uma escola esotérica, escolaesotérica.com.br. E o Instagram do Daniel Atala é Daniel Atala Oficial, Atala com 2 L's, Daniel Atala Oficial. Prazer te receber. Prazer, obrigado.